Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Aurimar de Barros Filho, sou advogado e hoje eu estou trazendo um tema bem interessante, bem atual. Estou aqui dando uma sugestão aqui para o parlamento para a criação de uma lei para que se faça a criação do CNL, Conselho Nacional da Legalidade. Este órgão aqui do CNL, ele ficaria aqui um órgão acima do STF. Seria um órgão censor. Censor, vamos colocar assim, um órgão de censura que vai, na verdade, coibir todos os abusos do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Hoje, lamentavelmente, no Brasil, nós não temos nenhum órgão que possa censurar, que possa haver uma repreensão contra os abusos perpetrados pelos ministros do STF. Então, diante dessa realidade, que a única alternativa seria o Senado Federal, todavia o nosso prezado senador da República, Rodrigo Pacheco, já tem pedidos engavetados lá do impeachment do Alexandre de Moraes há mais de 2 anos. Exatamente para não dependermos mais do Congresso Nacional, do Senado, que seria responsável para fazer o julgamento, né, dos impeachments contra os ministros do STF, e para que o povo não possa mais ficar na dependência de um presidente do Senado Federal, e que aqui estou buscando a alternativa de se criar este órgão aqui, o CNL, que seria o Conselho Nacional da Legalidade, para que este órgão fique acima do STF, para que possa fazer os julgamentos, fazer as punições devidas em relação às infrações cometidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois, lamentavelmente, os ministros do STF têm o poder absoluto. Eles podem fazer o que bem entender, que não tem que dar satisfação a ninguém. Nenhum ato deles são, na verdade, submetidos a qualquer tipo de advertência, qualquer tipo de censura. Eles têm o livre-arbítrio para fazer o que bem entender. Exatamente que está aqui minha sugestão para se criar o CNL, Conselho Nacional de Legalidade, para que possa dessa forma coibir os atos, arbitrariedades emanadas dos atos do ministro do STF. Então, temos que levar as punições também aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois, quando existem esses abusos, eu pergunto, eu indago a você, a quem podemos recorrer? Podemos recorrer às Cortes de Justiça Internacionais, podemos recorrer à OAB, que na verdade ela ouvidou o artigo 44, inciso 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala que ela tem como uma das funções defender a Constituição Federal. Será que o OAB, que está silente, que está omissa, vai fazer alguma coisa para resgatar a democracia brasileira? Lamentavelmente, até agora, não tem se mostrado capaz, na verdade, omissa, né? Eu, como advogado, eu lamento a postura atual da OAB. Quando as arbitrariedades vêm da cúpula, né, suprema do nosso Poder Judiciário, vem do STF,
tem uma famosa frase do Rui Barbosa que diz o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. É uma grande verdade. Então, prova disso que hoje o STF está sendo chamado hoje o detentor, né, e realizador da ditadura da toga, que é um desprestígio ao nosso poder judiciário brasileiro. Então, hoje eu estou dando a sugestão para que se crie o CNL, pois o CNL ele será um órgão para punir qualquer abuso, qualquer arbitrariedade, qualquer ilegalidade, a infração à Constituição Federal, que são corriqueiras, que o STF seria o órgão responsável para proteger, ser o guardião da nossa Constituição Federal. Lamentavelmente, ele está rasgando diariamente a nossa Constituição Federal. Aí eu pergunto, o que é que eu estou pedindo aqui? Seria aprovação, ou seja, a sugestão de que o Parlamento brasileiro leve avante essa minha ideia da criação de uma lei, a criação do CNL. Então, quero explicar para vocês o que representa a CNL. CNL é Conselho Nacional de Legalidade. E qual é a sua função? Bom, o CNL é na verdade, um órgão administrativo que possui a sua função precípua de fiscalizar, orientar, regular, disciplinar, repreender e punir. E a competência precípua do CNL seria o quê? Julgar e punir as infrações cometidas pelos ministros do STF. Então seria esse órgão acima do Supremo Tribunal Federal. E diante dessas punições, a punição mais grave seria que a sua perda do cargo e também a sua inabilitação para qualquer função pública durante o período que esse conselho determinar. Neste caso, qualquer abuso por parte da autoridade, dos ministros do STF, seria cabível uma representação, uma reclamação perante ao CNL. E o CNL, ele na verdade vem revelar que acima do STF, hoje tem o CNL. E a penalidade seria até a perda do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu peço, uma sugestão que eu dou para o Parlamento brasileiro. Pois, com o poder absoluto do STF, infelizmente, o povo está sendo vítima de arbitrariedades, de ilegalidades. Estamos sofrendo ofensas à nossa Constituição Federal diuturnadamente. E tais fatos lamentáveis têm que ser cessados. Com a criação do CNL, jamais será implantada a ditadura da toga no nosso país. Então fica aqui a sugestão para a criação do CNL. Um forte abraço a todo o povo brasileiro.